Uma coisa, Cidália, você trouxe isso aqui pra mim que eu tô curiosíssimo. O que é isso daí? Isso é um Vamos presente. Eu adoro pintar, né? Então eu trouxe pra você um pano de prato que eu mesma fiz, com frases que a mãe fala. Olha o que tá escrito aí. Olha só! Você não é todo mundo. Minha mãe deve estar vibrando em casa, vendo isso daqui. Falar, tá vendo? Uma homenagem, olha, mãe, homenagem. Eu gosto muito de fazer isso. Eu tenho vários com... vou contar com até as 3. frases, né? Vou contar até 3. Cara, na volta a gente compra. Você tem... A pessoa que quiser um paninho desse aqui com essas frases famosas, como é que é? Lá no teu Instagram, lá acha? Lá no meu link do Instagram tem é só você clicar naquele link azul que tem lá, pano de prato, e daí você entra em contato comigo que eu envio. Vou resolver, vou te dar esse daqui. Vamos lá, Cidália, você tinha me falado no começo que atualmente você estava vendendo... Você estava uma mentoria, um curso? Como é que é o trabalho que você está fazendo? Aliás, só aproveitando o gancho do presente, para quem ficar até o final, eu preparei um presente para quem está ao vivo aqui para gente. Então... Ó, quem está ao vivo... Tanto no YouTube, acho que no Instagram também, né? Que estiver acompanhando ao vivo. Tem uma surpresa, um presente, não só para você, mas para quem está aqui nos acompanhando. Uma surpresa, bacana, maravilhoso. Conta aí, então, como é que é o trabalho que você está fazendo atualmente? Então, eu tenho 2 cursos que sempre tem carrinhos abertos, né? Que resolvem isso, 2 dores, né? Que é o 10 alternativas para o castigo, porque eu sei que você castiga seu filho porque você não sabe o que fazer no lugar. Então, nesse curso, eu ensino 10 ferramentas para você substituir o castigo. Inclusive, a primeira ferramenta delas, eu posso falar aqui só para quem está escutando a gente. Privilégio! Só uma palhinha. Só uma palhinha, para você ver que realmente funciona. E a primeira ferramenta, eu já chego logo com o peito no pé, assim, entendeu? É uma opção que eu dou para você não usar mais o cantinho do pensamento. Tem pais que aplicam ainda, né? E já conversamos aqui que não funciona. Que não funciona. Então, no lugar do cantinho do pensamento, você pode aplicar, que é uma ferramenta. Óbvio que eu não vou explicar ela inteira aqui, mas vou resumir, tá? Você pode colocar o cantinho da calma. Você pode chamar de outro lugar. Eu chamo o cantinho da calma porque minha filha deu esse nome. Então, eu chamo até hoje, entendeu? Legal. Então, assim, tem uma maneira de você construir esse cantinho. Qual é a diferença? É que nesse canto, ou um lugar, não é necessariamente um canto, tá? Mas pode ser você vai construir na sua casa um espaço onde sua criança vai para se acalmar. Tá com raiva? Você vai se acalmar. Então, você vai colocar lá o quê? Massinha, papel, lápis de cor, papel. A minha filha, na época, ela se acalmava amassando plástico bolha. Então, eu comprei rolos e rolos de plástico bolha para ela. Legal! Então, a ideia é quando você tiver pronto para explodir, que daí você precisa conhecer os seus gatilhos, que eu ensino dentro desse curso também. Então, você está pronto para explodir, você fala assim, filha, eu vou ali no cantinho e vou me acalmar. Assim que eu tiver calma, a gente volta para resolver o problema junto. E aí você vai apertar a massinha, você vai escutar a sua música. Esse cantinho você pode usar também. Eu recomendo até que você use, você como pai, para você modelar o comportamento. Para o seu filho olhar assim, minha mãe está nervosa, foi lá rabiscar. Porque tem gente que rabisca, tem criança que rabisca tanto que fura o papel e tá tudo bem. O cantinho é feito para isso. Eu tive uma mãe que ela construiu um puff de acrilon e a criança sentava lá e ficava... Eu imagino de um puff mesmo, um negócio que você deita, assim, ficar relaxado, desenha, enfim. E aí, quando você se acalmar, você e seu filho estiverem calmos, aí você fala, então, por que você mordeu seu irmão? Vamos conversar sobre isso? Aí é que você vai educar. Não é na hora do seu filho... Senão o cantinho da calma, que é até legal que o seu filho dê outro nome, decore. Você precisa entender um pouco da sua criança para ver o que é calma. Por exemplo, na minha filha era plástico bolha, e eu notei isso sem querer quando chegou uma encomenda lá em casa. Mas geralmente eu recomendo isso. Massinha, aquelas bolinhas de amassar, coisas que acalmam, ou desenhar, ou pintar, o carrinho, o brinquedo preferido, água, qualquer coisa, ensino, qualquer coisa que acalme seu filho, entende? Então ele vai lá, ele se acalma, o cérebro reptiliano sai de ação, ele entra no cérebro racional. Aí é que você vai educar. Também não vai pagar sermão, não. Você vai falar assim, olha, não pode morder, você vai ser pontual. E pronto, vai dar um abraço. E aí, então você não precisa punir o seu filho, porque quando você vai para o cantinho do pensamento, você se sente inadequado. Você se sente errado, você se sente humilhado, constrangido. Quando você vai para o cantinho da calma, e é bom que seu filho dê outro nome, né? Que aí personaliza o cantinho,
ele se sente acolhido. Ele se sente, nossa, minha mãe não brigou comigo, ela só pediu para me acalmar. Ah, mas minha criança não quer isso, Dália, meu filho não vai sozinho. Não, tranquilo. Então você vai falar assim, filho, eu tô vendo que você não tá me tratando com respeito, eu vou lá no cantinho da calma. Eu vou lá. E aí você sai e vai. 3 segundos depois, seu filho vai estar lá com você. Mãe, vamos colorir? Entende? Olha como a forma como você muda, né? Muda a dinâmica numa situação conflituosa. Você pode resolver isso rapidamente ao invés de ir escalando entrar numa disputa de poder e tudo mais. Você também fala disso lá no seu... Essa é a primeira ferramenta de lá, imagina, são 10. Então, para você ver que tem como a gente educar sem precisar castigar. Na verdade, eu tenho muito mais ferramentas. Só a disciplina positiva tem 52, mas eu peguei algumas da programação neurolinguística e adaptei para a maternidade. Legal. Eu até criei, eu dou uma aula gratuita Quem é o toda público-alvo? quinta-feira. São mães? Como é que é? 90% do meu público são mães. E os pais, às vezes, que chegam, vêm porque são os chamados maridons, que eu chamo, né? Que vêm pelas meninas. Legal. Mas eu até hoje só atendi 3 pais que vieram, homens que vieram mesmo, sabe? Foram atrás, se mas isso interessou. é mais cultural, né? A gente sabe que a mãe é que está mais nesse pilar do... Não que o pai não possa se interessar, óbvio que pode, mas... E outra também... Me desculpem os homens aqui presentes, mas o homem é mais difícil de pedir ajuda. Tem uma dificuldade, né, de se abrir, então assim, é porque se eu pedir ajuda, eu sou fraco. Porque o homem... Olha, mães de meninos, quando você fala assim pro seu filho, engole o choro. Por que a gente tem tantos homens hoje em dia? Vamos lá, eu falo muito também na mentoria sobre relacionamento, homem e mulher, né? Por que a gente tem tantos homens hoje em dia que tem dificuldade de lidar com as emoções, que não sabe lidar com as emoções? Porque ele nunca entrou em contato com as emoções. Quantas vezes um homem, quando é criança, já ouviu assim, engole o choro? Homem não chora. Então você está privando o seu filho de chorar, de se expressar. E como é que ele vai lidar com aquilo se ele nem tem contato com aquilo? Então, não diga engola o choro, porque você está... A criança nem entende isso, isso é uma coisa tão pesada, né? E para o homem é mais ainda, para o menino, porque o homem tem essa... É claro que a energia masculina é muito mais de prover, de liderar. O homem tem que... Eu costumo dizer que o homem, o oposto de mulher, né? Não o homem ser humano. Ele aprende na dificuldade. O homem cresce na dificuldade, né? A mulher é diferente, porque somos diferentes, não adianta, gente. A gente pode... somos mesmo. Somos diferentes. Não é melhor nem pior, mas o homem tem mais força física, eu tenho um ciclo que vocês não têm, então tá tudo certo. A gente não precisa tratar o igual, todo mundo igual, a gente precisa tratar o diferente na medida das suas diferenças. Mas você pedir para uma criança... impedir ela de não entrar em contato com a sua emoção, chegar lá na frente e o cara tem uma inabilidade total de lidar com frustração, de se abrir. Ele vai ficar instável, ajuda. Né? Ele não vai pedir ajuda. Ele não vai pedir ajuda. Quantos caras, assim, uma pergunta retórica só pra Machada responder aí em casa. Quantos caras você conhece que chegaram pra você e falaram assim, cara, eu tô precisando de orientação porque meu filho tá me dando muito trabalho, ou expressamente, quantas vezes você já pediu ajuda para outro homem? É muito raro isso, é muito raro. Quantas vezes você já chorou na frente de outro homem? Ou de qualquer outra pessoa. Então, assim, quando você fala engole o choro, homem não chora, homem pode até chorar, óbvio, né? Até chorar, mas homem chora às vezes escondido, né? Por causa da questão ele não social, sabe lidar com isso. Porque ele nunca entrou em contato com esse tipo de emoção. Mesmo. Então, por isso que só 10% do meu público são homens, eu costumo dizer que são meninos, porque eles não pedem ajuda, simplesmente não pedem ajuda. E é legal até essa conversa que a gente está tendo aqui, porque deixa mais claro a importância de saber lidar com o seu sentimento, a importância do pai também entender que o papel dele é fundamental, né? Que até nessa dualidade, assim, que a mãe ajuda de um jeito, o pai ajuda também. Porque às vezes não há nenhuma uma conversa. Tipo assim, a mãe quer ensinar de um jeito, ela fez um curso como o seu e tal, e o pai... Não, eu vou fazer a moda antiga aqui, vai ajoelhar no milho, vou cortar a mesada. Pô, mas não é isso. Então, eu acho que até para vocês conversarem a mesma língua, é interessante o pai também se interessar por esse treinamento, por esse aprendizado e tudo mais, né? E geralmente quem traz é a mulher, né? Quando a gente tem dois pais que educam de maneira diferente,
Eu sempre digo assim, que eu recebo muito essa pergunta. Mas meu marido bota de castigo. E aí, como é que eu faço? Eu falei assim, você continua fazendo o seu. Porque uma hora ele vai ver que o seu tem resultado. Uma hora ele vai falar assim... um segredinho, tá? A maioria quase todas as ferramentas que eu aplico para as crianças funcionam para o maridom. Aí, ó. Então, como é que é criança? Modelo e repetição. Você dá o exemplo. Então, uma hora, você de tanto fazer de uma outra forma, seu marido vai virar para você e falar assim, caraca, tá funcionando. Tem um negócio que você fez aí que funcionou. Me explica isso aí.